Abra sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos pais no passado, que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e levantou para divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual como alguns deles fizeram. E porque eles fizeram isso, 23 mil deles caíram mortos num dia só. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu como os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós hoje, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, assim vocês poderão sair dela. Pai, muito obrigado. A tua palavra foi lida e vai ser ministrada. Nós pedimos que a nossa mente, o nosso coração, o entendimento esteja agora cativo à obediência do Senhor. Porque nós queremos ouvir somente a tua voz. Chegamos até este lugar e vivemos até este momento com expectativa no nosso coração para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz. E pedimos, Deus, fala conosco, porque nós precisamos desse alimento. Precisamos da orientação, da instrução do Senhor, para que a nossa vida possa ser digna de ser vivida em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Poder estar nesse lugar, nesse ambiente de ensino e de instrução. O tema da mensagem de hoje é um tema muito curioso, muito interessante, e que talvez você já tenha escutado ele em algum lugar, que diz assim: aprendendo com os erros dos outros. O tema da mensagem de hoje é exatamente esse: aprendendo com os erros dos outros. E provavelmente você já deve ter escutado isso em algum momento da sua vida, né? Que aprender com os erros dos outros, aprender com os próprios erros. E a gente vai ter algumas instruções com relação a esse ponto. E eu quero chamar a sua atenção nesse primeiro momento. Se você já se deu conta que mais um ano está terminando. Nós estamos a poucos dias, na realidade meses, né? Do final do ano de 2021. E que talvez você tenha pensado nisso de uma forma diferente. E talvez esteja pensando assim: cara, perdi alguma coisa neste ano. Talvez você tenha pensado que você tenha perdido alguma coisa com relação a Deus nesse ano. Nós sabemos que nós estamos vivendo dias difíceis, né? Do ano de 2020 até hoje. Muitas coisas têm acontecido que têm mudado o padrão de comportamento, têm mudado padrões de vida de algumas pessoas. Mas no fundo, se você parar para analisar, essas coisas podem ter acontecido, estão acontecendo, mas os princípios de Deus não mudaram. Deus continua sendo Deus, agindo da mesma forma. E a gente fica pensando: como que alguém pode perder o melhor de Deus?
principalmente estando dentro da igreja. Isso acontece. Porque nesse texto que a gente acabou de ler, Paulo, ele tem uma preocupação em instruir a igreja a não cometer os erros do passado. Ele ensina a igreja a fazer a coisa certa, a não cometer os erros dos outros. E é uma orientação tão simples e tão básica, que é necessário que a gente traga isso à tona e gere como isso uma instrução. Porque nesse texto, né, que Paulo está dizendo, você vê que o versículo 6 ele fala que as outras coisas foram feitas para servir de exemplo para nós, a fim de que não cometamos os mesmos erros que essas pessoas cometeram, para não cobiçar as mesmas coisas que eles cobiçaram. E nós devemos prestar atenção, a aprender com os erros e acertos das outras pessoas, antes mesmo de cometer os nossos. Tem certas coisas que temos uma direção de Deus, e temos um legado, temos uma instrução, para não fazer dessa forma, porque vai dar errado, que não vai funcionar. E como nós não somos melhores que ninguém, nós devemos buscar o apoio em Deus. Devemos buscar o apoio em Jesus. E tem um ditado que tem corrido muito por aí, e que tem várias versões diferentes, mas a afirmação desse ditado é o mesmo. O homem comum aprende com seus próprios erros, mas o homem sábio aprende com os erros dos outros. O homem comum aprende com seus próprios erros. É claro que nem todos. A gente sabe que tem gente aí que está quebrando a cabeça, aí já está com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, ainda continua quebrando a cabeça. E insiste no mesmo erro, ainda não aprendeu com o próprio erro. Mas o homem comum, ele tem essa facilidade de aprender com o próprio erro. Mas o homem sábio, ele aprende com os erros dos outros. Se ele vai entrar por uma rota que ele já viu que alguém trilhou aquela rota e deu errado, ele tem uma instrução. Se ele cometer aquela mesma tolice, provavelmente ele vai ter um resultado semelhante, não vai ficar muito feliz. No livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz que anda com o sábio e você será sábio. E não é difícil você identificar pessoas sábias. Não é. Se você prestar atenção direitinho, você vai ver que você tem perto alguém que é sábio. E aqui a orientação é: anda com o sábio, que você vai ser sábio. E se a sua vida não está dando tão certo como você queria, presta bem atenção com quem você está andando. Que talvez a resposta pode ser a sua companhia. Sabe por que eu estou dizendo, mano? Porque é uma coisa difícil a gente dar o braço a torcer. E dizer que nós podemos aprender com os erros dos outros. Sabe por quê? Porque nós queremos ter a nossa própria experiência. Não, pode ter acontecido com um bombinho, mas comigo não vai acontecer não. A gente tem essa dificuldade de dar o braço a torcer. Você está vendo que o negócio não vai funcionar. Está desandando. Não, comigo não acontece. Nós temos dificuldade de dar o braço a torcer nessa hora. E nós temos observado, já foi falado aqui, os valores estão sendo trocados. Aquilo que era certo há um tempo atrás já não é mais tão certo agora, já tem uma questão de dúvida. O certo tem tornado errado e o errado está se tornando certo, um padrão. E isso tem contribuído para que muitos, mas muitos cristãos tenham vergonha de assumir a sua espiritualidade e a sua santidade. Se nós pararmos para observar esse texto que nós acabamos de ler agora aqui, parece que nós estamos lendo o que está acontecendo hoje. Tem muito crente com vergonha de assumir a sua espiritualidade e o seu padrão de santidade diante de Deus. Principalmente
no mundo mais jovem, os nossos adolescentes, a juventude. Se um jovem declara no meio de uma roda de amigos que ele é crente, que ele tem uma vida de santidade, ele pode ser excluído daquela rodinha de amigos. Ele pode ser banido daquele grupo do WhatsApp por declarar a sua fé em Deus, buscar a sua santidade. A gente aprende muito com a palavra de Deus e tem um texto que ele é muito rico no ensinamento, que está no segundo livro de Reis, que fala sobre Eliseu. Eliseu, que foi o sucessor de Elias. Eliseu, ele acompanhou Elias por um bom tempo. Ele queria aprender com Elias. Ele determinou que ele ia aprender com Elias. Elias, por algumas vezes, tentou até despistar de Eliseu. Fica aqui que eu... Não, vou não. Estou juntinho contigo. Aonde você for, eu vou estar junto. Se você não conhece essa história, leia depois. Eu até aconselho que você leia. Principalmente a história que eu vou compartilhar com você nessa mensagem. Porque depois que Elias morreu, Eliseu, ele assume o lugar de Elias. Elias era um profeta muito poderoso. E Eliseu era um jovem que queria ter o mesmo comportamento diante do Senhor que Elias tinha. E ele decidiu pagar o preço por isso. E lá no livro de 2 Reis você vai ver essa história. E Elias também, ele começa a trilhar esse caminho, mas ele também, assim como ele era um ajudante de Elias, ele teve um ajudante. Ele tinha um outro jovem que caminhava com ele, que trabalhava com ele, que auxiliava Eliseu nas tarefas como profeta. E esse rapaz, ele tinha um nome chamado Geazi. E eu fiz uma pergunta no começo. Como que alguém perde o melhor de Deus? Como que alguém pode perder o melhor de Deus? E eu ainda falei um pouco mais. Às vezes a pessoa perde o melhor de Deus dentro da igreja. A história de Geazi, ela mais ou menos já tem essa conotação, essa ênfase. Geazi, ele perdeu o melhor de Deus andando com o melhor de Deus na terra. A melhor pessoa de Deus na face da terra naquela ocasião era Eliseu. E Geazi andava com ele. E ele perde o melhor de Deus andando com o melhor de Deus na terra. Isso pode ser chocante, pode ser algo assustador. Quando você começa a aprofundar como que isso pode ser na nossa vida. Geazi perdeu. Ele tinha tudo para ser o sucessor de Eliseu. Mas não foi. Mas ele deixa uma lição para nós. Ele deixa um aprendizado para nós. Podemos aprender e aprender muito com os erros que Geazi cometeu. Se você tiver a disposição e a humildade e deixar, Deus agir e falar, a mensagem entrar no teu ouvido, chegar no teu coração e você aproveitar dessa mensagem, você pode sair daqui hoje com muita sabedoria para colocar em prática na sua vida, para não cometer os erros que outras pessoas cometeram no passado, principalmente nessa história de relacionamento com Deus, baseado nessa história de Geazi. Se você deseja ser profeta de uma geração, se você deseja ser profeta na sua casa, esse texto pode nos ajudar e ajudar bastante. A história de Geazi está aí nessa história que nós falamos no livro de 2 Reis.
E a primeira lição é: não haja por suposições. No capítulo 4 do livro de 2 Reis, Geazi, ele caminhava, como eu disse, com o profeta Eliseu, e uma senhora rica, uma mulher sunamita, muito rica, ela viu Eliseu naquele trajeto, e ela resolveu fazer um quarto, um lugar para que Eliseu descansasse nessas viagens na casa dela. E Eliseu achou aquilo muito bacana da parte daquela mulher. E ele pergunta, né? Manda Geazi ir até aquela mulher e fazer uma pergunta para ela assim: olha, o que você está precisando aí? Provavelmente você não vai lembrar dessa conversa, mas provavelmente você vai lembrar desse episódio. Sim? Está lembrado? Você não vai lembrar talvez do detalhe da conversa. Eu também não lembrava, tive que voltar lá, estudar e ver. Geazi vai lá e pergunta para a mulher: aqui, a senhora está precisando de alguma coisa que o meu senhor possa ajudar? Alguém aqui lembra qual foi a resposta da mulher? Não? A resposta da mulher foi simplesmente essa: não, eu tenho tudo o que eu preciso. Estou bem, estou satisfeito, estou feliz com o que eu tenho. Basicamente foi essa a resposta. E quando Geazi chega lá perto de Eliseu, qual foi a resposta que Geazi deu para Eliseu? Ela não tem filho, patrão. Essa mulher quer ter um filho. A mulher respondeu para ele que queria ter um filho? Não. Eu estou bem com o que tem. Aí vai um intrometido lá. Ela deve estar precisando. Eu vi lá, ela tem tudo mesmo. Tem dinheiro, está bacana. Só não tem filho lá naquela casa. Aí Eliseu, profeta de Deus, abre a boca e diz: daqui a 1 ano você vai ter um filho. Está lembrando dessa história? Geazi agiu precipitadamente. Colocou palavra na boca daquela mulher que ela não disse. Ele só responde para Eliseu insinuando que aquela mulher era incapaz de ter filho. Né? Dá esse entendimento. E aí as coisas acontecem de uma maneira diferente. O verdadeiro profeta não enfatiza o problema. O verdadeiro profeta, ele anuncia a resposta de Deus. Geazi enfatizou o problema. E Eliseu foi discípulo de Elias e se tornou um profeta ainda maior do que o mestre. Mas Geazi não tornou profeta porque não tomou certas atitudes de forma correta. E quem deseja fazer a diferença não joga a conversa fora. Porque tem muita gente que quer o melhor de Deus, mas está jogando a conversa fora. E quem quer fazer a diferença não joga a conversa fora. Ele profetiza as bênçãos de Deus. Decida ser profeta de Deus na sua vida, na sua casa. Não fica jogando conversa fora, perdendo tempo com coisas que não vão produzir resultados que Deus quer que seja produzido. Não joga a conversa fora. Uma outra coisa que a gente aprende: não duvide das ações de Deus. Não duvide das ações de Deus. Porque na sequência dessa história, a mulher de fato engravida e tem um filho. E o tempo passa. E o filho daquela mulher, o que acontece com ele? Passou mal e morreu. Passou mal e morreu. Aí aquela mulher, ela decide ir até onde Eliseu estava. E quando Eliseu vê aquela mulher se aproximando, ele manda Geazi ir lá encontrar com aquela mulher e perguntar. Só que Geazi, ele foi. Mas eu estou dizendo isso aqui numa visão
tá? Que eu percebi dentro desse texto. E estou trabalhando por esse lado. Mas Geazi, ele foi lá obedecendo o que Eliseu mandou. Mas ele foi com pouco interesse. Ele chegou lá, e o que você está vendo aí? Mas a mulher tinha uma convicção. Cara, não vou falar contigo não. Eu quero falar com Eliseu. Está tudo bem. O marido dela, quando perguntou, o que ela respondeu para ele? Está tudo bem. O filho estava morto lá. Geazi perguntou, não, está tudo bem. Eu quero falar com Eliseu. Porque eu acredito que essa mulher, com o discernimento, maninha, ela viu que Geazi não tinha nada para dar a ela. Não tinha o discernimento necessário. E ela não deu crédito nenhum para ele. Aí Eliseu, mais uma vez, confiando e dando um voto de confiança para Geazi, dá a Geazi um bordão, né, uma vara, para que ele pudesse ir até lá. Coloca sobre o menino que está morto. Geazi pega aquela vara, aquele bordão, sai disparado, sai afoito. Mas ele não tinha a fé necessária para que o que Eliseu havia falado com ele acontecesse. Ele não tinha essa fé necessária para que isso acontecesse. Isso eu estou falando baseado que ele nem esperou o resultado. Ele colocou o bordão em cima do menino, não deu certo, tirou e já voltou. Ele nem ficou lá. A Bíblia não diz isso. O entendimento que a gente tem da interpretação bíblica é que ele colocou lá, não deu tempo, pegou e voltou, não deu certo. Não aconteceu nada. E aqui, amado, eu vejo que Geazi perdeu uma enorme oportunidade de ver um milagre acontecendo através da vida dele. Porque eu não acredito que Eliseu mandou Geazi lá só para passar vergonha. Eliseu, o homem de Deus, ele liberou uma palavra. Geazi, você está com a maior oportunidade da sua vida. E quando eu comecei a trabalhar nessa mensagem e ver por essa perspectiva, eu fiquei pensando, meu Deus, como que tem pessoas perdendo grandes oportunidades de que através da vida delas milagres aconteçam. Por não ter uma fé suficiente de acreditar que o Deus de ontem é o mesmo que será amanhã, é o Deus que opera hoje. Se Geazi tivesse um pouquinho de discernimento, talvez ele ia viver o melhor momento da vida dele naquela casa, naquela situação. Mas eu acredito que a curiosidade de Geazi era maior do que a fé. E o que a gente observa é que tem muitos crentes vivendo pela curiosidade, não pela fé. Pela curiosidade de saber assim, tem um profeta no lugar tal, vamos para lá. Está curioso. Hoje aquele profeta está na igreja tal, então vamos para lá. Gustavo, mas é desse jeito. Ainda hoje tem gente assim, que estão vivendo de curiosidades espirituais e não querem vivenciar um milagre através da vida deles. Não viva pela curiosidade, viva pela fé. Exercite a sua fé de maneira completa e radical. Uma outra coisa que a gente aprende, para que a gente não cometa o mesmo erro do passado, não mentir em hipótese alguma. Geazi se destaca por uma sequência de erros que ele comete.
Eu não estou aqui exaltando a vida de Geazi, simplesmente pontuando alguns erros que, baseado naquilo que Paulo fala para a igreja em Corinto, que o que aconteceu ficou registrado como exemplo para que a gente não cometa os mesmos erros. Então, em cima desse texto, eu estou construindo essa história para que eu e você não façamos o mesmo que Geazi fez. Você lembra de um episódio agora já envolvendo uma outra pessoa muito importante, um general de exército chamado Naamã? Lembra dele? Lembra? Naamã tinha uma doença, ficou com lepra, e pela orientação de uma menina que vivia na casa dele, que disse para a esposa dele: se o meu senhor, que era Naamã, fosse na minha terra, porque lá tem homem de Deus, esse homem seria curado. Naamã deu crédito. Vão lá. E ele foi até na presença de Eliseu. E mais uma vez aparece ali a figura de Geazi. Naamã teve os seus problemas ali, as suas dificuldades, porque primeiramente Eliseu nem atendeu ele. Ele pensou que ia ter banda de música, ia tapete vermelho, ia ter uma porção de coisa, porque o general Naamã está chegando aqui. Eliseu nem olhou na cara dele. Só mandou um recado assim, ó: mergulha lá no rio, 7 vezes você vai ficar curado. Ele relutou, os amigos de Naamã motivaram ele um pouco. Cara, vai lá, você já veio até aqui, que custa? Vai lá. E Naamã obedeceu, então ele foi curado. E ele ficou tão feliz com aquilo que ele ofereceu presente para o profeta Eliseu. E o que Eliseu faz? Oi? Não recebeu o presente. Não. De forma alguma. Eu não quero essa recompensa. A obra foi feita do Senhor. Aí Naamã ficou, poxa, que cara bacana, né? Vai embora. Só que, cara, você vê como a pessoa perde o melhor de Deus caminhando com o melhor de Deus na terra, né? Geazi viu uma oportunidade. É agora. É hora de eu ficar rico agora. Quando Naamã estava indo embora, Geazi vai atrás dele. E Geazi vai atrás dele e inventa uma mentira, querido. Por isso que eu falei aqui, não minta em hipótese alguma na sua vida. E aí Geazi inventou uma mentira dizendo que o meu mestre precisa de vestes que o senhor tinha oferecido. Ele lembrou lá que eles estão precisando de umas roupas aí. Vamos fazer um bazar lá, estão precisando de umas roupas. Se Naamã já estava indo para lá com o desejo de dar algo por aquilo que aconteceu na vida dele, mas então toma. Ainda deu uma parte em dinheiro, que a Bíblia diz que ainda deu dinheiro lá para Geazi. Aí Geazi falou assim: epa, me dei bem. Mas o que ele não sabia é que quando ele recebeu aquilo tudo do general Naamã, até a doença que ele tinha veio junto. Cuidado, para a sua cobiça não se transformar numa desgraça. Geazi nem passava pela ideia, a cabeça dele, que isso ia acontecer. Ele foi lá e quando viu aquilo tudo, mas a doença, ou seja, a lepra que havia na vida de Naamã, foi junto com ele. E essa mentira foi a ruína na vida de Geazi. E a mentira tem sido a ruína na vida de muitos crentes. A mentira tem sido ruína na vida de muitos crentes. Nós devemos nos alimentar a cada dia com a verdade, que é a palavra de Deus. E estarmos atentos e alertas, porque muitos escolhidos estão sendo enganados. Muitos escolhidos estão sendo enganados. Nesse tempo que nós estamos vivendo, com certa restrição e com algumas facilidades para algumas pessoas,
o que tem de pessoas sendo alimentadas com mentira, não tem nada a ver. Isso? Não, que isso? Aí eu ouvi um pastor na internet falar que não, pode tomar uns gole aí, não tem problema não. Pode fumar também, que nada, pô, que isso? Me mostra na Bíblia onde está aí dizendo que não pode fumar. Me mostra aí na Bíblia onde está dizendo que não posso beber. Me mostra aí na Bíblia onde está dizendo que eu não posso fazer tatuagem, que eu não posso botar. Me mostra aí. E quando o crente está fraco na fé, aquele argumento acaba sendo convincente. É verdade, não tem mesmo não. Então tatua aí. Mete piercing aqui mesmo, aqui ó. Para não falar em outros lugares, né? E nós já falamos sobre isso aqui. Aprendemos sobre essas legalidades que são dadas. Aí o crente que está fraco na fé, aquele outro que está fortalecido na carne, acaba convencendo o outro que está fraco na fé. É verdade, né? O pastor não sabe o que está falando, não. Você que está certo, é nós. A Bíblia está dizendo muito claro para nós, porque nós possamos aprender com os erros do passado, para não cometer agora. Muitos escolhidos estão sendo enganados. Não minta e nem omita a verdade para ninguém. O crente que deseja fazer a diferença, querido, não aceita nenhuma mentira. Não aceita nenhuma mentira em sua vida. Ele fala a verdade a qualquer preço, mesmo que essa verdade seja dolorosa. Porque você sabe o que é a consequência, o efeito de uma mentira? Ela leva a pessoa a ter atitude desonesta. Quando uma pessoa começa a entrar numa vida de mentira, você pode observar, essa pessoa daqui a pouco ela está agindo com desonestidade. Porque um dos efeitos da mentira é a desonestidade. Geazi não só mentiu, ele se apoderou de coisas que não pertenciam a ele. Ele mentiu e foi desonesto ao mesmo tempo. É triste, mas é verdade. Muitos e muitos crentes têm caído em desgraça porque estão tocando em coisas que não deviam. A Jéssica falou agora há pouco aqui que essa geração que nós estamos vivendo aqui é uma geração que está sofrendo maior intensidade de ataque. E eu não lembro, você falou comigo hoje, nós falamos sobre isso. Me ajuda aí, o que você falou? A Kátia falou um negócio que eu fiquei assim, impressionado quando ela fez essa observação. Essa geração que nós estamos vivendo agora e as que estão por vir, elas vão superlotar o inferno. Capaz de ter que fazer puxadinho no inferno. Porque se nós não posicionarmos diante daquilo que a instrução da palavra de Deus. Porque estão indo para o inferno assim a rodo. E naquela mentalidade, nada a ver. É motivo de nós clamarmos, orarmos. A Jéssica falou muito bem sobre os nossos filhos, as nossas crianças. E eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, com a preocupação que nós temos com as nossas crianças. E, se não me engano, acho que foi a Jalila que falou agora há pouco. Só não aprende, só não ouve, só não participa quem não quer. A nossa igreja hoje tem uma estrutura para a escola dominical que há muito tempo a gente vem lutando para ter e hoje nós conseguimos ter. Temos uma sala preparada especialmente para as crianças ali. E a gente às vezes fica, né? Eu louvo a Deus pela vida dos pais que honram e que enxergam essa visão de trazer os seus filhos para esse tipo de ambiente. É muito pouco, 40 minutos, 50 minutos que a gente tem para trabalhar, enquanto a maioria do tempo as crianças estão aí à disposição com o celular e com outras coisas mais, a internet, que às vezes o pai até prefere deixar, não, deixa para lá, está quietinho lá vendo o joguinho dele na internet, às vezes não está nada, está sendo aliciado por um pedófilo. Essa semana eu coloquei um vídeo no grupo da igreja, falando sobre esses cuidados que estão sendo divulgados e que estão entrando de maneira sorrateira na nossa casa.
E se você não se posicionar ali como o líder, como chefe da sua casa, você pode dar legalidade para que coisas tristes e desgraçadas aconteçam dentro da sua casa. Misericórdia, Gustavo. É desse jeito. É triste, mas é verdade. Tem muito crente que está caindo nessa desgraça porque estão colocando, estão tocando, estão permitindo coisas que são ilícitas. Aí fica uma dúvida, uma pergunta: o que saber então? Como saber o que é de Deus e o que não é de Deus? O que é de Deus e o que é de diabo? Tudo que é da vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Paulo já responde isso no Romanos. A vontade de Deus é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. Pronto! E qual que é a obra do diabo? João capítulo 10, versículo 10. Roubar, matar e destruir. Pronto, querido. Se você tem alguma dúvida, está resolvido. Se você está dando legalidade a esse espaço de coisa que está acontecendo, está sendo coisa que está sendo edificante na sua vida, está sendo boa e agradável, então é de Deus, amém, segue adiante. Agora, se está roubando, está matando, destruindo, está acontecendo alguma coisa, sai fora que é do diabo. É do capiroto, né, bombinha? Sai dele. Reflita se você está sendo radical naquilo que você toca, naquilo que você permite. Existe algo em seu poder, algo na sua casa, algo que você lida, que não te pertence? Peça a Deus para te mostrar. Que talvez você está lidando, manuseando, tendo coisas na sua casa ou na sua vida que não te pertencem. Você ora antes de tomar decisões? Ou já parte para cima sem pedir a Deus uma orientação? Um cristão radical, um cristão sério, com as coisas de Deus, não faz nada sem antes pedir a direção, sem antes pedir a orientação de Deus. E não toca em nada e nem ninguém sem a ordem de Deus. É uma outra verdade que é triste de reconhecer. Como que tem crente que está fazendo as coisas sem pensar? Se envolve com pessoas que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Toca em coisas que não pertencem a ela. Em pessoas que não pertencem. E isso tudo vai só um abismo chamando outro abismo. Eu tenho falado sempre isso aqui: não faça nada sem primeiro pedir a bênção de Deus. Eu sei que a maioria de nós crentes, às vezes temos segredos pessoais, que alguns só compartilham com pessoas da íntima confiança. E há coisas que tem crentes guardando em seu coração, na sua vida, que não conta para ninguém. A palavra de Deus declara que nada há encoberto que não venha a ser revelado. Então, cuidado. Nós falávamos isso hoje na classe da escola dominical, falando sobre essas coisas que às vezes ficam ocultas, mas uma hora ela vem. Uma hora ela vem. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Você pode estar fazendo a coisa com a maior discrição possível. Uma hora ela vai ser revelada. E talvez a vergonha seja grande. Um dia todos os segredos, por mais seguro que seja, eles vão ser revelados. Por isso que é importante a gente ter uma vida aberta. Uma vida transparente. Caminhando para o final, quero voltar aqui para o exemplo de Geazi, que depois de fazer tudo isso, ele achou que ninguém ia descobrir o segredo dele. Achou que ninguém ia descobrir o segredo dele. Chegou até a afirmar para o profeta Eliseu que não tinha ido a lugar nenhum. Amado, profeta é profeta, querido. Ele vem falar uma mentira dessa para o profeta. Profeta é profeta, ele tinha o conhecimento de tudo aquilo que Geazi tinha feito. E a gente aprende, não guarda segredo para Deus não, porque você vai passar vergonha. Porque o crente, que é crente mesmo, ele não tem medo de abrir o coração dele para o Senhor. Ele não tem medo de abrir o coração dele para o pastor, para orientar,
poder compartilhar. Pastor, estou passando por isso, me ajuda aí. Aí eu digo uma coisa: há algum pecado não confessado na sua vida? Você tem feito alguma coisa escondido, pensando que ninguém está vendo? Porque o verdadeiro cristão sabe que aos olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Não adianta tentar esconder de Deus, os olhos do Senhor estão lá. Um dia o juízo de Deus se estabelecerá. E tudo que está em oculto vai ser mostrado. Tudo que está em oculto vai ser revelado. Viva sobre a verdade da palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu caminho para o final deixando 2 conselhos. Busque sempre a visão espiritual. Busque sempre a visão espiritual. Certa vez, na casa do profeta Eliseu, foi cercado por um exército que queria prendê-lo. E Geazi acordou de manhã e abriu a porta, e na hora que ele abriu a porta, ele olhou aquilo tudo cercado. Patrão, nós estamos perdidos. Lá fora está o exército inimigo todinho para prender a gente. Geazi viu o exército inimigo. Mas o profeta Eliseu orou por ele, pedindo: Senhor, abra os olhos espirituais deste homem. Volta lá agora, Geazi. Quando Geazi abriu a porta, ele viu o exército de anjos muito maior protegendo eles do que o exército inimigo. Busque sempre ter a visão espiritual. Porque a visão é a entrada na nossa alma. Grande parte daquilo que nós somos provém daquilo que nós vemos todos os dias na nossa vida. Você pode observar que tem pessoas que estão refletindo coisas que elas estão vendo no dia a dia. Estão vendo na televisão. Muitas pessoas, principalmente às vezes na faixa etária da juventude, entram para as drogas. Por quê? Porque elas estão vendo as drogas sendo comercializada, vendida, dada em qualquer lugar. Cresce muito, porque a droga é vista como uma fonte de prazer. A prostituição é divulgada pela pornografia. Entra na mente dos jovens, dos adultos. Está sendo divulgada. A violência. A televisão está mostrando a toda hora aí, ó, a violência sendo ensinada. E muitos jovens e muitas pessoas estão seguindo esse exemplo que têm aprendido através dessas fontes de informação. Por isso, nós precisamos guardar os nossos filhos. Enquanto você puder, guarde-os. Cuide deles. Mas cuide deles com a sua própria vida. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. Tem mães oferecendo seus filhos para uma rede de prostituição. E a gente às vezes fica aí com certas coisinhas. A situação está muito mais agravante do que podemos pensar. Ore, peça a Deus discernimento. Faça um propósito com Deus. Faça como o salmista no Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Se recuse a ver coisas
que entristece o coração de Deus. Falamos isso hoje também lá. A gente às vezes, por achar que não tem nada a ver, ou por tão, né, a rotina, o costume está tão, que você acaba assistindo coisas dentro da sua casa, que até você acha, não tem nada a ver. Não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Porque diante de tantas coisas injustas, de tantas coisas erradas que a gente acaba vendo, daqui a pouco você está cometendo injustiça. Porque você só está com aquilo na cabeça. Vamos meditar naquilo que nós estamos vendo. Não só na televisão, mas principalmente na internet. Em coisas absurdas acontecendo por aí. E isso tem edificado a vida de muitas pessoas, contaminando. Talvez você esteja pensando agora nessa ministração em coisas que ficou guardado na sua mente, que você viu na internet. Coisas que não deveria ter visto, mas que você viu. Está lá na sua mente. Guardada na sua mente. Isso é muito comum de acontecer, querido. Eu estou lembrando disso porque uma ocasião eu vi algo na internet que ficou na minha mente há algum tempo. Coisa errada. Que eu vi, confesso para os irmãos que eu vi sem querer. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Que às vezes sem querer aquilo entra na tela do seu computador. E eu fiquei chocado com aquilo que eu vi. Eu fiquei pensando, meu Deus, pode isso mesmo? Pode, no sentido assim, de pessoas fazer aquilo que eu vi ali. Eu comecei a pedir, Senhor, apaga da minha mente. Eu não quero isso. Eu quero ter visão espiritual. Eu quero que meus olhos sejam abertos espiritualmente. E o segundo conselho para a gente terminar, aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. O tempo passou. Geazi ficou velho. Ele ficou conhecido na região dele como o grande discípulo do profeta Eliseu. Mas ele nunca foi profeta. Ficou só como discípulo do profeta. Ele tinha tudo para ser profeta. O rei mandou chamá-lo para que ele contasse os milagres que Eliseu operou. O rei mandou chamar para que ele contasse as histórias que ele viu. Ele teve grandes oportunidades, mas perdeu muitas dessas oportunidades ficando como espectador dos acontecimentos. Deus está dando oportunidade para nós. Para que você vá e faça. Para que você vá e realize. E não fique só como espectador das grandes coisas que Deus está fazendo. Ele viu muitos milagres. Mas não deixou um milagre acontecer na vida dele. E muitas pessoas às vezes vivem sua vida vendo só o tempo passar. E não aproveita a oportunidade que Deus dá. Eles até conseguem enxergar as coisas acontecendo na vida dos outros. Mas na própria vida nada acontece. E digo uma coisa, querido. Tem oportunidades que elas vão se repetir na nossa vida. Mas tem oportunidades que acontecem uma vez só. Não volta mais. Tenha discernimento para saber se essa oportunidade você vai ter de novo ou ela não vai voltar mais na sua vida. Peça a direção de Deus. Nós não podemos perder nenhuma chance. Porque o próprio apóstolo Paulo também diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, ele também vai colher.
E eu pergunto, finalizando, você tem aproveitado as oportunidades da sua vida? O que você está fazendo para a construção do seu futuro? Nós não podemos perder tempo, principalmente quando o assunto é Deus. Aproveite a oportunidade de ser abençoado, mas também aproveite a oportunidade de ser bênção. Deus está liberando bênção sobre a nossa vida. Não perca essa oportunidade. Mas quer mais bênção ainda? Abençoa os outros através daquilo que você está recebendo. É dessa forma que Deus quer que a gente haja. Precisamos ter uma postura, uma atitude radical contra o pecado. A vida de Geazi é um grande exemplo de como o crente não deve ser. É verdade. Porque se Geazi tivesse tomado as posturas mais firmes em suas decisões, certamente a vida dele seria diferente. Com certeza seria diferente. E nós precisamos assumir essa postura. Rejeite o pecado e aceite a vontade de Deus na sua vida. E a gente sabe o clamor que foi proposto aqui pela Jéssica no Ministério do Louvor. E eu quero encerrar com uma instrução principalmente para os jovens, que a gente às vezes fica pensando, os próprios jovens se perguntam. E há uma pergunta que o salmista faz no Salmo 119: de que maneira poderá o jovem guardar-se puro no seu caminho? O salmista faz essa pergunta: como que um jovem pode se manter puro em seu caminho? A resposta vem lá, observando e seguindo a palavra de Deus. Quer manter puro? Quer manter uma vida de santidade? Observe e siga a palavra do Senhor. Que a grande verdade é, querido, a fé sempre foi e vai continuar sendo o maior problema do povo de Deus. A fé sempre foi e sempre será o maior dos problemas do povo de Deus. Porque se tem um povo que é difícil de acreditar, é o povo de Deus. Mesmo vivendo os milagres, mesmo acontecendo as coisas, sendo realizadas diante dos seus olhos e até sendo instrumento, ainda tem gente que ainda não acredita em milagres. Sempre quer dar o jeitinho para poder resolver as coisas que Deus tem liberado para nós. Os grandes homens, grandes mulheres, os grandes personagens que nós lemos na Bíblia que se tornaram gigantes espirituais, são aqueles que, se você olhar a vida deles, tiveram uma vida de oração e que depositaram a sua confiança em Deus. Eu quero ser um homem assim. Tenho trabalhado para ser um homem assim. E eles respondem às promessas de Deus de uma maneira positiva. Ei, isso é para mim. Eu quero isso para a minha vida. Porque Jesus sempre responde de forma criativa e receptiva com a fé daqueles que confiam nele. O texto bíblico nos ensina isso. E aí eu encerro dizendo: se você deseja fazer algo relevante para o Senhor, ainda no ano de 2021, diga, se anuncie, se apresente, porque ainda há tempo. A nossa igreja tem oportunidade para você fazer grandes coisas para o Senhor. Nós temos falado isso aqui culto após culto. Temos motivado você a ser um obreiro de excelência, a ser um servo de excelência. Basta que você se apresente. Eu disse aqui, volto a repetir, amado, eu não vou colocar peso em cima de ninguém nessa igreja mais, para que você não seja envergonhado, ou para que você depois saia da igreja dizendo que não está aguentando. Você vai entender
Se você quer ser este homem de Deus, se você quer ser essa mulher de Deus que faça diferença nessa igreja, nessa cidade, na sua casa. Se não me engano, foi semana passada, né, Diego, que o tema da mensagem foi: ainda há vagas para trabalhar para o Senhor. Está lá na internet. E hoje eu estou finalizando dizendo: ainda há vaga. Se você quer trabalhar para o Senhor, é só se apresentar. Aprenda com os erros dos outros. Essa é a instrução do apóstolo Paulo, naquilo que nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 10. A instrução foi dada, a direção foi dada. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Deus não vai dar nenhuma tentação que você não possa suportar. Mas é você que tem que decidir. A escolha é nossa. Essa responsabilidade é nossa. Deus está à disposição. Mas sou eu que tenho que dar o passo e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos.